Então, já estamos de volta com o nosso segundo momento, a nossa segunda aula, certo? E hoje, como é quinta-feira, nós temos de costume a nossa aula de artes, não é mesmo? Mas hoje teremos uma aula um pouco diferente, certo? Não iremos tratar primeiro o assunto de artes, mas depois também vamos trabalhar um pouco a nossa visão artística, certo? Então, para iniciarmos, você vai pegar o seu livro e vai abri-lo na página 336, certo? Vamos lá, pegue o seu livro e abra ele na página 336. Se você ainda não conseguiu abrir o livro, você pausa o vídeo e abre ele na página 336, ok? Então, agora que você já está com o livro aberto, abriu na parte datas comemorativas, não é? Dia do Indígena, certo? Então, segunda-feira, esta dessa semana que passou, foi o dia do indígena, certo? O dia do índio. Então, nós não fizemos nada, certo? Porque, como já estamos assim nas aulas remotas, então poderia ser um pouco complicado retirar, certo, a aula ali do foco. Mas já hoje, como é aula de artes, é uma aula que nós podemos abrir mais os horizontes, não é mesmo? Abrir um pouco mais as nossas opções. Então, vamos estudar, certo? Um pouco sobre a cultura indígena, não é? Que inclusive também já estudamos na nossa disciplina de artes, como foi o caso da cerâmica indígena, não é? Que vocês fizeram também, e do chocalho indígena, que ficaram ótimos, certo? E depois, ainda mais para frente, teremos outros trabalhos inspirados também na cultura indígena, certo? Então, vamos lá começar. Dia do Indígena. No dia 19 de abril, que comemora-se a presença indígena na cultura brasileira. Nessa data, fazemos uma homenagem aos primeiros habitantes do nosso território. Então, no dia 19 de abril, não é, que no caso foi segunda-feira, se comemora no Brasil a cultura indígena, certo? O dia do indígena, certo? Que está presente na cultura brasileira, certo? Faz parte do povo brasileiro. Então, os índios não são um povo fora à parte, não tem uma cultura fora à parte. Nós somos, certo, um só povo, somos todos brasileiros, ok? E nessa data fazemos as devidas homenagens aos primeiros habitantes do Brasil, porque antes dos portugueses chegarem, certo, ao Brasil, eles já estavam aqui. Então não tem essa que foi o descobrimento do Brasil. Não, foi a chegada dos portugueses ao Brasil, porque os índios já se encontravam aqui. Então já tinham descoberto o território que hoje chamamos de Brasil. Continuando. A partir de 1500, alguns grupos indígenas viveram ao lado de europeus e africanos, e com eles se relacionaram formando-se famílias, certo? Então, do ano que os portugueses chegaram no Brasil, em 1500, certo? Alguns indígenas começaram a conviver com os portugueses e também com os africanos que aqui chegaram, certo? Ou que foram trazidos, não é mesmo? No caso, os africanos foram trazidos. Então, começaram a ter, certo, a se envolver e criar famílias, certo? Então, por isso, muitos brasileiros têm um tataravô, um bisavô ou mesmo um avô indígena, certo? Justamente por conta desse relacionamento que os indígenas, certo, começaram a criar famílias com as pessoas que chegaram, certo? Então, vamos para a nossa primeira atividade de hoje. Vamos lá, atividade. Os povos indígenas brasileiros possuem um enorme conhecimento sobre a natureza. Com eles, os europeus aprenderam a consumir diversos alimentos, incluindo raízes, plantas, sementes e frutos, certo? Então, os povos indígenas brasileiros têm um conhecimento muito vasto sobre a natureza, certo? Sobre as plantas medicinais, sobre os alimentos que são próprios daqui, certo? Que não foram trazidos de fora. E com isso, os portugueses começaram a ter novos hábitos alimentares, certo? Como comer macaxeira, certo? Entre outros.
e sementes e alguns outros frutos, certo? Então, inclusive o costume de tomar banho, esse costume que os brasileiros adoram, certo? Tomar banho é um costume indígena, ok? Ou seja, de tomar banho todos os dias ou tomar banho sempre que sente calor. É um costume que veio dos índios. Ainda bem, né? Graças a Deus, porque já pensou a gente vivendo no Brasil e não ter o costume de tomar banho nesse calorão? Ia ser bem complicado, não é? Então, vamos ver aqui o próximo passo. Temos, observe a cena abaixo de crianças indígenas, circule os elementos que faz parte da cultura deste povo, certo? Então você vai observar essa imagem, certo? Com bastante cuidado. Vai ver tudo o que eles têm no corpo, essas coisas, e ver o que tem e circular, certo? Neste quadrado amarelo, certo? Se seu livro não for colorido, deve estar cinza, ok? Mas aí você circula o que você acha que faz parte da cultura, certo? Do povo indígena e principalmente desta aldeia, certo? Aí é da etnia Calapalo, certo? Que é de querência no Mato Grosso. Aí você vai ver o que eles estão usando e circular. E como nossa segunda atividade de hoje, eu quero que nós já fizemos a cerâmica indígena, certo? E também já fizemos o socalho indígena. Então, as próximas tarefas de objetos inspirados na cultura indígena vamos deixar mais para frente, ok? Mas hoje eu quero que você desenhe como você acha que é, certo? A vida em uma aldeia, ok? Você vai desenhar a oca, vai desenhar os adultos, as crianças, os objetos, certo? E vai colorir. E vai escrever também, dizendo, eu acredito que a vida nas aldeias deve ser dessa maneira, é legal por conta disso, certo? E quando você terminar, manda uma foto, certo? Lá no grupo do seu desenho, ou um vídeo ou um áudio de você lendo como você acha que é a vida nas aldeias, certo? E lembre-se, nós devemos sempre valorizar a cultura indígena, porque é uma cultura riquíssima, cheia de ensinamentos, foram os primeiros habitantes do Brasil, certo? Então, nunca devemos ter nenhum tipo de discriminação, ok? Então, qualquer dúvida, você me liga. Essas foram as nossas aulas de hoje. Eu espero que você tenha gostado, tenha entendido bastante, esteja aprendendo, certo? Continue tomando cuidado, beba bastante água e até amanhã com as nossas próximas aulas. Tchau!